Olá, gente. Vamos para a terceira aula de Construindo seu website com Joomla. Na aula anterior, nós fizemos a instalação do Joomla. Nesta videoaula, realizaremos algumas configurações básicas para o uso dessa ferramenta. Vamos abrir o nosso navegador. Com o nosso navegador aberto, vamos na barra de endereços, digitar localhost, letras minúsculas, localhost. O nome da pasta onde instalamos o nosso Joomla, o curso Joomla. Barra normal. Para acessar a administrativa, temos que colocar administrator, da forma que está aqui. Administrator, mais uma barra. Essa forma é a forma que nós temos de acessar o back-end, ou seja, a parte administrativa do nosso site. Digita-se localhost, curso Joomla, o nome da pasta onde ele foi instalado, mais administrator, que é administrador em inglês. Damos um Enter. Nós temos que observar que o AMP Server ele deve estar funcionando, ou seja, você apontando o mouse para ele, ele vai dar a indicação de que todos os serviços estão offline, estão funcionando, estão online. É offline porque não está ligado na internet. Ele está funcionando localmente. Pronto. Abre essa tela de acesso à área administrativa. Aqui em nome de usuário nós vamos colocar admin, que é o nome de usuário padrão de administração do Joomla. Isso pode ser modificado depois. Aqui na senha colocamos a senha que nós cadastramos inicialmente. Em idioma, nós vamos deixar o idioma padrão. Por quê? Porque aqui ele vai selecionar automaticamente o idioma, que eu vou mostrar mais adiante, que nós selecionamos para cada usuário. Então, como ele já tem o idioma português instalado, quando deixamos aqui marcado o idioma padrão e executamos o login, ele já vai estar no idioma do português Brasil. Clicamos em login. Pronto. Acessamos a parte administrativa do Joomla. Nessa página, nós temos acesso a várias áreas do Joomla. Por exemplo, esses menus, eles dão atalho para todas as funcionalidades que podemos encontrar na parte administrativa. Na parte do site, temos acesso aqui a painel de controle. Nós vamos configurar totalmente. Administrar usuários. Aqui ficam todos os usuários cadastrados no Joomla. Administrar as mídias colocadas no site. Imagens, vídeos. Configurações globais do site. E aqui nós desconectamos do site também. Bem como, no canto superior direito, pode ser desconectado por essa opção aqui também. Bem, painel de controle. O painel de controle é essa própria área aqui, que nós entramos inicialmente. Isso se eu tiver em outra área do site e quiser retornar para cá, eu venho aqui em painel de controle. Aqui nós podemos configurar, criar seções, podemos criar categorias, podemos criar artigos, administrar os artigos, criar um novo artigo, administrar idiomas, administrar usuários, a configuração global também. Na verdade, isso aqui é um resumo deste menu aqui, site. Bem, vamos dar uma verificada aqui nos usuários do Joomla. Clique em administrar usuários. Nós temos somente o usuário administrador, ou administrator, cujo nome de usuário é admin, como falamos inicialmente. Aqui ele dá o status que ele está conectado. Aqui também dá um status que ele está habilitado, que está sendo usado. Ele pertence ao grupo superadministrador. Este é o e-mail que nós cadastramos lá no início da instalação do Joomla
que é o e-mail onde o administrador do site ele vai se comunicar comigo, que sou o usuário, e aqui ele dá um status também da última visita realizada, data, hora, minuto e segundo. E aqui é a minha ID, é um número que ele cria para cada usuário. Nós podemos ser identificados também por este número. ID significa identificador. Quando tiverem muitos usuários, nessa parte aqui, nós também podemos selecionar por grupos. Se eu começar a criar grupos de usuários distintos, com funções diferentes dentro do nosso site, eu posso localizar por aqui, como se fossem gerentes, editores, redatores, autores, usuários registrados no site. Eu quero saber quem são os registrados. Eu posso selecionar por aqui, se o meu site tiver muitos usuários cadastrados. Nesse lado aqui, nesse menu drop-down, ele também nos dá a opção de selecionar usuários pela situação dele, se ele está conectado ou não. Muito bem. Administrar mídia. Em administrar mídia, eu abro aqui uma janela que me dá uma possibilidade de verificar as mídias que estão no nosso site. Aqui tem imagens. Aqui são imagens padrões do nosso site. Nós podemos deletar essas imagens por aqui. Podemos criar pastas aqui. Ó. Se eu quiser criar uma pasta, underline, teste. Evite colocar espaços para nomear pastas, ou seja, diretórios ou arquivos dentro do Joomla. Criar pasta. Vamos adotar esse sistema como boas práticas. Podemos ver nessa parte aqui que ele criou a pasta que nós acabamos de criar aqui, de nomear. Nessa pasta eu posso abrir essa pasta. Não tem nada na pasta. Eu volto para a seção anterior. Tudo muito bem. Banners. Nesta área ficam localizados banners colocados no nosso site. Normalmente usamos esses banners para aqueles banners de anúncios para parceiros. Eles têm um período de tempo que eles ficam sendo exibidos no site, que são controlados por nós. Nós também veremos isso mais adiante. Smiles. Isso aqui são imagens que nós podemos associar a algum arquivo mais tarde. Stories. Nessa pasta ficam armazenadas as imagens padrão do nosso site. Por exemplo, as imagens que nós fizermos upload para o nosso site, pelo front-end do nosso site, pela parte da frente do site, elas vêm para cá, para Stories. São imagens que nós podemos incluir para serem colocadas em artigos ou em qualquer outra parte do site futuramente. Também temos a opção de criar pastas dentro de Stories, da mesma forma que criamos anteriormente. Podemos ver aqui, nessa parte, que ele dá um endereço onde a nossa parte Story está localizada dentro do nosso site, da hierarquia dessa pasta. Muito bem. Vamos para a configuração global. Em configuração global, nós faremos algumas configurações importantes ao funcionamento do nosso site. Na primeira guia, Site, temos aqui configurações do site. Nessa parte aqui, Site em manutenção, ele vai nos indicar se o nosso site está em manutenção. Se ele vai ser exibido quando o nosso usuário, o internauta, ele lá no seu navegador digitar o URL, o endereço do nosso site, o nosso site vai aparecer dessa forma. Clique aqui em pré-visualizar. Ou seja, quando o usuário digitar o endereço do nosso site, que não vai ser esse aqui, localhost, mas vai ser aquele endereço www,
www.nossosite.com.br ou o domínio que você resolver escolher, vai aparecer isso aqui, que seria o nosso site. Isso está marcado, site de manutenção, como não. Se eu clicar em sim e clicar nesse botão aqui, aplicar, que eu vou aplicar as mudanças feitas agora, mas ele não vai sair dessa página. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar as configurações realizadas e vai sair de configurações global. Como eu não quero sair, eu quero permanecer configurando e testando os resultados, eu vou clicar em aplicar. Ele indica aqui na frente, em cima, os detalhes da configuração global foram atualizados. Eu vou novamente lá na guia onde está o meu site, clico em atualizar no meu navegador ou aperto simplesmente a tecla F5 e ele vai mudar a situação do meu site. Tá vendo? O site não está disponível, ele está com a mensagem padrão do Joomla, curso website de Joomla, este site está em manutenção, por favor retorne mais tarde. Eu só vou entrar se eu digitar o meu usuário admin e a minha senha. Clicando em entrar, eu vou ter acesso ao meu site novamente. Somente como administrador do site. Vamos deixar em não. Nós não queremos nosso site em manutenção. Essa aqui é a mensagem padrão do Joomla. Você pode mudar para a mensagem do seu interesse. O nome do site, como está dizendo aqui, é o nome do nosso site. É o que vai aparecer nessa parte quando o nosso site for exibido, lá no navegador. Editor. Esse editor padrão aqui está o TinyMCA. Esse aqui, MySwing, ele significa o que você escreve é o que você vê. Da forma que você escreve é a forma que vai ser exibido para o seu usuário, ou para você mesmo. Esse editor padrão, depois nós vamos trabalhar mais tarde, podemos instalar outro editor e torná-lo padrão. O tamanho da lista é o tamanho da lista de arquivos, de artigos, que serão exibidos por páginas. Ele pode preencher todos os itens, ou se você quiser tornar mais agradável a vista pelos seus usuários, coloque 20 itens por vez e ele dá um link logo abaixo, indicando para a próxima página ou para as páginas anteriores. Quantidade de notícias externas. Aqui ele permite nós selecionarmos o número de itens de conteúdo a exibir nas notícias externas. E-mail das notícias externas. Pode ser o e-mail do autor, de quem criou a notícia, ou o e-mail do site, um e-mail padrão criado para o site. Configurações de metadados são configurações que vão facilitar o nosso site ele ser indexado, localizável pelo robô do Google ou dos outros buscadores. A descrição, nós colocamos uma descrição sumária do objetivo do nosso site, o que nosso site representa, qual é a finalidade dele. Palavras-chave, eu escrevo separado por vírgulas, para indicar para o buscador, quando alguém buscar por uma dessas palavras, nosso site ser mais facilmente localizado. Exibir título. Isso aqui mostra o título quando você estiver visualizando os artigos. O título do artigo, que também vai ser explicado mais à frente, quando da criação de artigos. Exibir autor, como está dizendo, ele vai exibir o autor daquele artigo. Informações sobre o criador do artigo. Configurações de SEO. Esse SEO significa otimização do site, em termos de localização no Google, de ele ser indexado e facilmente localizado pelos buscadores. URLs amigáveis, ele está dizendo aqui, que quando você, vamos voltar para cá, clica em algo do site, vai aparecer o endereço aqui, em algum item do site, algum link. O endereço padrão, nós vamos ver mais à frente, ele não é muito bonito aos olhos, às vistas. Porque ele fica um link muito grande, aponta para o diretório onde está o componente. Então não é muito interessante. Quando eu marco em sim, essas URLs elas vão aparecer diferentes, de uma forma mais amigável, como está dizendo aqui. Essas duas opções eu deixo como não. Nós vamos verificar isso aqui mais tarde.